O que é notícia nesta quarta-feira? Amazonas registra mais 1.050 casos de Covid. O governo decide prorrogar restrições e inicia plano de reforço da rede de saúde. FVS atualiza caso de síndrome pediátrica no estado. Codan aprova a pauta de 869 milhões com 33 projetos de investimentos de 80 milhões para o interior do Amazonas. ANEEL aprova a revisão tarifária para Amazonas Energia. Hoje vai subir mais de 5% a partir de 1º de novembro. O Ministério da Economia não garante 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Forças Armadas vão reforçar a segurança na eleição em 7 estados. Covid pode envelhecer o cérebro em 10 anos, diz estudo de pesquisadores ingleses. ONU cancela reuniões presenciais em Nova York devido a infecções por coronavírus. Morre homem baleado após assalto à lanchonete na Cidade de Deus. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O Climatempo, que acertou na previsão de ontem, está prevendo mais 10 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. Manaus amanhece de tempo instável e com 24 graus de temperatura. A máxima de hoje será de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 78%. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Quarta-feira, 28 de outubro. Chegamos aos 301 dias do ano. Faltam 65 para terminar 2020. Dia dos Santos Simão e Judas, que eram apóstolos. Também comemoramos o Dia Nacional do Voluntariado. Dia Nacional do Leoísmo. Dia do Bancário. Dia do Avicultor. E o Dia do Funcionário Público. Esta é a edição 84.890 do Jornal da Manhã. O Rio Negro baixou mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 16 metros e 98 centímetros. Com o fenômeno do repiquete, a cheia baixou para 1 centímetro. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1886, o presidente norte-americano Grover Cleveland inaugura em Nova York a Estátua da Liberdade. Em 1933 nascia aquele que se tornaria uma lenda do esporte, Manuel dos Santos, o Garrincha, grande ídolo do Botafogo e da seleção brasileira. Hoje ele estaria completando 87 anos de idade. 5h34. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. Tradição, nas noites de quinta-feira, a Amazonas Filarmônica sobe ao palco do Teatro Amazonas amanhã para apresentar obras de Boslav, Martino e Nino Rota. O acesso é gratuito com agendamento pelo portal da Cultura no www.cultura.am.gov.br e pelo site do Teatro Amazonas no www.teatroamazonas.com.br. O maestro Otávio Simões adianta que nesta semana a Amazonas Filarmônica vem com uma formação de câmara muito especial, o Noneto Quarteto de Cordas. É um quinteto de sopros com um quarteto de cordas. Noneto, formado por 9 músicos, então, mistura um quinteto de sopros com um quarteto de cordas. Mistura sopros e cordas, 9 pessoas no palco, então é quase uma pequena orquestra. E esse Noneto vai apresentar 2 obras do século XX. Uma de 1959, o Noneto do compositor tcheco Bohuslav Martinu. Ele escreveu já no final da vida, no seu último ano de vida, uma obra bem interessante, bem moderna e muito difícil. A segunda obra é do italiano Nino Rota, também escreveu em 1959, mas ele revisou em 1974. Uma obra chamada Noneto também, mostra um pouquinho do espírito do Nino Rota, que muitos talvez não saibam que conhecem, mas conhecem. Nino Rota foi um compositor de trilhas sonoras. Ele escreveu muita música para o filme, entre elas, sua trilha mais famosa, que é a trilha do Poderoso Chefão. 5h36 em Manaus. A Fundação Amazonas Sustentável realiza mais uma edição da Feira do Pirarucu de amanhã até sábado. Serão comercializadas 2,5 toneladas de pirarucu fresco, manejado, oriundo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável, a RDS Mamirauá, em Fonte Boa. A venda inicia a partir das 7 horas na sede da Fundação, lá no Parque 10. Para garantir a saúde, prevenção e segurança do público,
O atendimento da feira do Pirarucu será feito mediante a distribuição de fichas. Serão disponibilizadas 70 fichas de atendimento por dia. O uso de máscara e álcool gel, assim como orientações de distanciamento social, devem ser seguidos rigorosamente. Os preços variam de acordo com o corte do pirarucu. O quilo do filé será vendido por R$23, o da manta a 18, a ventrecha por R$14 e a carcaça a R$4. O pagamento pode ser feito com dinheiro e cartão de crédito ou de débito. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor autuou 3 agências bancárias em Manaus por descumprimento da lei das filas. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira e foi motivada por denúncias da população. Das agências autuadas, 2 ficam localizadas na Avenida de Djalma Batista. Em ambas, os fiscais do PROCON verificaram problemas na emissão de senhas. Já a terceira agência, na Avenida Desembargador João Machado, foi autuada após denúncias de não cumprimento da prioridade para idosos. Em caso de descumprimento da lei das filas, o PROCON AM orienta o consumidor a solicitar a autenticação da senha de chegada com o horário de atendimento e levar esse documento ao órgão para formalizar a reclamação. A diretoria colegiada da ANEEL aprovou nesta terça-feira o resultado da revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. Com a decisão, as tarifas dos consumidores atendidos pela distribuidora terão revisão média de 5,31%. E o aumento repercutiu de imediato na Assembleia Legislativa, onde o deputado Sinésio Campos do PT disse que antes de falar em aumento é necessário atentar para a qualidade de serviço prestado pela Amazonas Energia no Amazonas. Sinésio Campos acusou ainda que a Amazonas Energia estaria ameaçando o corte no fornecimento de consumidores, alegando a existência de contas antigas pendentes e, inclusive, realizando cortes, mesmo existindo determinação do governo do estado e judicial para suspender os cortes enquanto perdurar a pandemia de Covid-19 no estado. Uma coisa já está certa, o aumento vale a partir de 1º de novembro. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas ampliou o prazo de entrega dos documentos dos 227 aprovados no concurso público do órgão. A apresentação dos documentos iniciou ontem e se estenderá pelos próximos 10 dias. A etapa será encerrada no dia 11 de novembro. O prefeito de Manaus, Arthur Giro Neto, decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal, que é celebrado no dia de hoje. Na sala de conferência do edifício Crystal Tower, logo mais às 10 horas da manhã, o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, do PTB, fará pronunciamento público à imprensa a respeito da Operação Sangria. Atenção para este aviso eleitoral do juiz da 62ª Zona Eleitoral, doutor Everaldo da Silva Lira. Por motivo de força maior, excepcionalmente nas eleições municipais de 2020, as sessões que funcionavam nestas escolas serão transferidas para funcionarem respectivamente. As sessões da Escola Municipal Benjamin M. Fernandes funcionarão na Escola Estadual Senador Evandro das Neves, endereço Rua da Felicidade, sem número, Residencial Viver Melhor, bairro de Santa Etelvina. As sessões da Escola Municipal Professor Pedro Diogo dos Santos Roque funcionarão na Escola Irmã Serafina, na Rua 6, sem número, Conjunto São Francisco, bairro Comunidade de São Francisco, no bairro do Tarumã. As sessões da Escola Municipal Nestor José do Nascimento funcionarão na Escola Municipal João Aparecido, endereço Rua Goiânia, número 2280, bairro do Tarumã. E as sessões da Escola Municipal Carlos Antônio Cardoso funcionarão na Escola Municipal Maria Leide Amorim, na Rua São Luís, sem número, quilômetro 4 da BR-174, comunidade São João. Maiores informações podem ser obtidas através do fone 36324462. 5h48. O plano de interiorização do desenvolvimento do governo ganhou novo impulso com a aprovação da nova pauta do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, nesta terça-feira. Do total de 869 milhões de reais previstos em 33 projetos industriais, cerca de 80 milhões
foram destinados a projetos agroindustriais nas cidades de Presidente Figueiredo, Manacapuru e Humaitá. O maior volume de investimentos em uma única pauta do Conselho, voltados para cidades fora do eixo da capital. Em Presidente Figueiredo, a empresa ACB Andrade Comércio de Produtos Alimentícios e Indústria de Pescado Ireli pretende instalar uma unidade para produção de hambúrguer de peixe beneficiado com a mão de obra de 72 trabalhadores e investimentos de 5,1 milhões de reais. Em Manacapuru, a Rancho Ferradurinha Agroindustrial vai produzir derivados de leite, doce de leite, manteiga, queijo e iogurte, com recurso de 1,7 milhões e contratação de 25 pessoas. Com foco na cadeia de carne, o frigorífico Amazonas aprovou o projeto no valor de 73,6 milhões para abrir unidade em Humaitá. A empresa se comprometeu, de acordo com o projeto, a contratar 120 pessoas. Esses 3 projetos estimam a criação de 217 vagas no mercado de trabalho no período de até 3 anos. O Amazonas divulgou nesta segunda-feira o registro de mais 2 casos confirmados de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, doença que atinge crianças e adolescentes, potencial e temporariamente associada à Covid-19. Com a inserção dos novos casos, passam a ser 3 casos confirmados de SIMP no estado. O segundo caso confirmado é de um bebê de 2 meses residente em Tabatinga e que recebeu o diagnóstico aqui em Manaus. Ela foi internada em um hospital e pronto-socorro da criança da capital. A bebê permanece internada na unidade hospitalar. O terceiro também se trata de um bebê de 5 meses de idade residente em Manaus que foi internada em um hospital da rede particular da capital, onde recebeu o diagnóstico do SIMP. Após 15 dias de internação, a criança foi a óbito. Os casos estão sendo avaliados por uma equipe composta pela Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção e em Serviços de Saúde do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde. De acordo com a diretora-presidente da FVSM, Rosemary Costa Pinto, a equipe técnica realiza a investigação após ser notificada pelos profissionais de saúde das unidades hospitalares. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 207, divulgado ontem, traz o registro de 1.050 novos casos da doença. Entre os 970, 448 são na capital e 522 no interior. Esses registros foram detectados por testes rápidos que identificaram os anticorpos, sendo a maioria dos casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre pelo menos 8 e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença. Outros 80 foram detectados por RT-PCR, que aponta casos novos entre o 3º e o 6º dias da doença. O total de casos detectados por RT-PCR, 42 são da capital e 38 do interior, totalizando 158.718 casos da doença no estado. Conforme o boletim, foram confirmados 18 óbitos por Covid-19, sendo 7 ocorridos no dia 26 e 11 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.478 o total de mortes. Governo do Amazonas prorroga decreto com restrições para prevenção à Covid-19 e inicia plano de reforço da rede de saúde. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Amazonas aprovou a prorrogação do decreto de número 42.794/2020, que se encerraria na última segunda-feira, dia 26. Com a decisão, fica suspenso por mais 30 dias o acesso às áreas de praia para recreação e o funcionamento de balneários, flutuantes e bares. A medida foi tomada após avaliação dos dados epidemiológicos da doença no estado, apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVS-AM. O governador Wilson Lima se reuniu na manhã de ontem com o Comitê de Enfrentamento, com a participação de representantes dos poderes e da sociedade civil. De acordo com o governador, a avaliação das autoridades de saúde leva em consideração o aumento de aglomerações em função de eventos eleitorais e a antecipação do período sazonal de ocorrência de síndromes respiratórias agudas no Amazonas,
com o início precoce do período chuvoso. A gente percebeu uma tendência de aumento nos últimos 15 dias no caso da Covid. Isso fez com que a gente prorrogasse o nosso decreto, mas que também tomasse algumas medidas de ampliação da nossa rede de atendimento. Nesse momento, algumas estruturas hospitalares já estão sofrendo alterações, reformas. Segunda-feira a gente já começa a entregar 42 leitos de UTI e mais 33 leitos clínicos. O governo federal está nos ajudando. Nós já recebemos 30 respiradores no domingo. Amanhã vamos receber mais outros 30 respiradores. Estamos recebendo mais 30 monitores e estamos também recebendo medicamento de uma parceria com o governo lá da Bahia. Agora, é importante que cada um faça a sua parte, que cada um evite a questão das aglomerações, use a máscara, o álcool em gel, para que a gente evite a transmissão e evite que mais pessoas continuem morrendo. Polícia. Alberto Pellegrini, moradores de Itacoatiara reclamam da retirada da barreira policial que existia ali na entrada da cidade, próximo à Avenida Parque, e que entra na Manaus Itacoatiara, na M10. E você conversou ontem com o comandante Carlos Elmar. O que foi que ele falou para você, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, como sempre, todas as semanas que chega ao Jornal da Manhã, né, nosso departamento de jornalismo, nós vamos em busca das informações com as autoridades. E assim foi feito ontem, Paulo. Liguei para o comandante lá do policiamento de Itacoatiara, o Major Carlos Elmar, ele me dizia o seguinte, Paulo, que a barreira deixou de ser feita barreira lá há aproximadamente 5 anos, Paulo. E ele está com efetivo nesse momento lá no município de Itacoatiara muito pequeno, né? Ele conversou comigo, disse que vai voltar com a barreira o mais breve possível, já está estudando a possibilidade de tirar inclusive o pessoal da administração para colocar para trabalhar na barreira. Mas ele pede também, Paulo, para as pessoas, para os moradores, principalmente para os taxistas que passam ali, Paulo, em velocidade extrema, em altíssima velocidade, não respeitando. São os mesmos que estão reclamando? São os mesmos que passam com alta velocidade, segundo o comandante Carlos Elmar. Pois é, e muita gente nem gosta da barreira, não é, Pellegrini? Porque atrapalha a viagem, quer passar direto em alta velocidade, porque tem muita pressa, é tipo o trânsito aqui em Manaus, muita gente com muita pressa, não vai a lugar nenhum com pressa, fica buzinando, dá sinal de luz, passa com o sinal fechado e é uma verdadeira balbúrdia. E lamentavelmente, Pellegrini, os motociclistas, em sua maioria, em Manaus, em sua maioria, são imprudentes. Então, sim, Paulo, mas para quem quiser ver, está aí no trânsito todo dia, não tem horário para as imprudências, não só no horário de pico, mas como qualquer horário, Paulo. Ontem eu tive o desprazer de passar por um momento difícil, quando o motoqueiro cortou na minha frente, Paulo, se eu não pôr ali o pé no freio, no momento exato, teria batido o motoqueiro. Ele caiu cortando, e logo depois que ele caiu cortando a frente dos carros, inclusive do meu, ele levantou uma roda e caiu pilotando apenas com uma roda, com a roda dianteira para cima. Isso aconteceu, Paulo Guerra, eu vi no Jornal da Manhã, em plena Avenida Grande Circular, uma das mais movimentadas e perigosas da cidade. Pois é, muita gente não gosta quando se fala aqui de motociclistas, claro que não estamos generalizando, mas 80% deles são irresponsáveis, sim. E o trânsito de Manaus com muitos problemas relacionados com as motocicletas, Pellegrini. Pois é, Paulo, né? E eu não esqueço daquele levantamento que você trouxe no começo do mês, que os acidentes continuam sendo em grande número e o número de mortes aumentou em relação ao pessoal que dirige motocicleta, né, Paulo? E se eles vissem o que a gente vê todos os dias, tanto no pronto-socorro João Lúcio quanto no Platão Araújo, até no Adriano Jorge, Paulo, são alas praticamente da ortopedia, 80% das pessoas que estão lá internadas com osso quebrado, que ficam 5, 6 meses internadas, são vítimas aí de acidentes por moto. Pellegrini, como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Mas ainda fica claro, Paulo, eu ouvi atentamente a previsão do tempo de hoje, né, Paulo Guerra, que você trazia as informações dizendo que a possibilidade de chuva é grande no dia de hoje, Paulo, e o tempo está nublado aqui onde estamos nesse momento, no coração da Zona Leste, na Avenida Grande Circular, Paulo. Nós podemos observar sim que a temperatura por aqui, Paulo, está mais amena, está muita gente usando até aquele colete, aquela roupa de pelúcia, né, na parada do ônibus, dá para ver, Paulo, muita gente vestindo uma roupinha de frio, porque o clima por aqui, a temperatura está baixa.
Pois é, Peregrino, a meteorologia está dizendo que pode acontecer 10 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. E ontem a meteorologia não falhou. A temperatura máxima foi aos 32 graus, choveu, a temperatura caiu e hoje a temperatura máxima, segundo o Instituto Climatempo, o único que prevê quantos milímetros de chuva cai aqui no Brasil, diz que a temperatura máxima em Manaus será de 33 graus. Prossiga, Peregrino. Vou prosseguir, Paulo Guerra. Olha, passando por aqui, umas senhoras dizendo, olha, mandando um abraço, Paulo Guerra, tá bom, Paulo? Uma delas disse que vai voltar em casa para pegar sombrinha, porque quando o Paulo diz que chove, vai chover. Pronto, socorro, 28 de agosto. No 28 de agosto, uma pessoa deu uma entrada vítima de tiro, levou bala, levou tiro pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Foi aquele alvoroço quando ele chegou. Ele chegou no Pico do Urubu, com a barriga furada na faca, aliás, na bala. Outro chegou também, Paulo Guerra, vítima de acidente de trânsito no 28 de agosto. Levou vários pontos na cabeça após cair de sua bicicleta na Avenida Castelo Branco, ali próximo a Marciano Armon. Caiu da bicicleta, as informações dão conta de que ele não bateu em nada. Ninguém bateu nele. Ele perdeu o controle de sua bike, vinha em velocidade e acabou tendo várias escoriações pelo corpo. 2 homens foram esfaqueados, se esfaquearam em uma briga ocorrida lá no Beco São Francisco, no perigosíssimo bairro Planeta dos Macacos, o famoso Redenzão. As informações dão conta de que os homens brigavam. Não se sabe ainda o motivo da briga, mas os 2 homens saíram feridos. Um pegou uma faca e feriu o outro no ombro. O outro também pegou faca e furou o abdômen da vítima. Os 2 foram levados ao pronto-socorro. Isso aconteceu, repito, lá no Beco Redenção, no bairro, aliás, no Beco São Francisco, no bairro da Redenção. Os feridos são Gabriel Silva dos Santos, de 22 anos, ele levou o golpe aí no ombro, e o outro também, Paulo Guerra, acabou sendo encaminhado ao mesmo pronto-socorro, ou seja, o 28 de agosto. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada, vítima também de facada pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que houve um desentendimento em um jogo de futebol realizado lá no bairro dos Zumbi dos Palmares. Daí, um estava jogando, mas tinha uma faca escondida lá no matagal, atrás da trave. Ele pegou a faca e enfiou no zagueiro do time oponente, Paulo Guerra. Lá no Zumbi dos Palmares, lá não tem negócio de vá, não. Lá é faca, meu amigo. Vai na faca, lá no bairro Zumbi dos Palmares. Quando tem alguma dúvida, as diferenças são resolvidas na faca. Hoje tem jogo, hoje tem Copa do Brasil, e se tiver alguma dúvida, o juiz vai lá no VAR. Lá no Zumbi não, o cara vai lá no mato, pega uma faca e dá-lhe na barriga do outro. Futebol e emoção e morte é no Zumbi dos Palmares. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, pronto, socorro para Araújo. Peçadadas pelo corpo. Um homem foi ticado no testado. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, numa invasão. Pensa na invasão perigosa. É aquela ali próximo à pista da raquete no bairro Nova Vitória. Lá um cara foi ticado no testado. E as informações dão conta de que tudo aconteceu por causa de uma partida de sinuca, uma partida de bilhar. Houve um desentendimento e um deu-lhe umas testadadas na costa do outro. Lá na dúvida, na sinuca, é resolvido tudo no testado amoladíssimo e enferrujado lá no bairro Nova Vitória, nas proximidades. Não é bem no Nova Vitória, não, na invasão que surgiu ali por trás. Pensa na invasão perigosa, essa que tem ali próximo ao bairro Nova Vitória. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. Triângulo amoroso por pouco não acaba em morte.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem tinha um relacionamento com uma outra mulher fora do casamento. Essa atitude covarde por parte desse homem que deixava sua amada em casa, ela cuidava da roupa, da casa, cozinha, fazia comida, e ele se entregava nos braços de uma novinha, até que ela descobriu, e uma mulher traída é capaz de tudo, armada com uma faca dessas de mesa, ela foi atrás da novinha e ainda conseguiu furá-la no braço. Muita confusão, puxão de cabelo, ofensas, e tudo isso aconteceu, Paulo Guerra, na área do bairro Jorge Teixeira. O pivô da confusão é um motorista de aplicativo. Meu amigo, esses camaradas são perigosíssimos. É difícil um motorista de aplicativo que não tenha uma amante na rua, e esse também não foi diferente. A mulher dele descobriu e ela acabou tentando furar a sua oponente. Mas, rapaz, minha senhora, não faça isso, deixe de violência, é difícil esse negócio. O marido, quando arranja outra mulher, ele não precisa de violência, ele precisa sim de oração. Isso é coisa do inimigo, tá? Tem que procurar uma igreja e rezar pelo seu homem, pelo seu marido. É muito triste um homem que arranja uma mulher na rua, mas não é culpa dele não, isso é coisa do inimigo, isso é obra de Satanás atacando as famílias em Manaus. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Sabe agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção! Mais uma vez, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vítima de trânsito, um homem que estava hospitalizado no pronto-socorro do Lúcio, acaba de morrer. Ele se envolveu em um acidente de trânsito no final de semana, estava lutando contra a morte, ele não queria morrer, mas não teve jeito, acabou morrendo ainda há pouco, vítima de um acidente de trânsito envolvendo motocicleta ocorrido no final de semana. Carro-tomba do Instituto Médico Legal fazendo a remoção desse corpo neste momento. A corrida vai do João Lúcio até o Instituto Médico Legal. Lamentável. Profundamente lamentável a notícia que vem agora. Latrocínio, roubo seguido de morte. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem morreu no bairro Aliança com Deus, vítima de latrocínio, e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro Aliança com Deus. Na difusora, a Elieide Menezes estava comandando as noites na grande audiência da difusora. Nessa mesma hora em que Elieide tocava as melhores músicas da MPB, no bairro Aliança com Deus, um homem era assassinado. Ele estava na lanchonete esperando o pedido que ele havia feito, 2 x-salada e um refrigerante. Daí, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, chegou um assaltante. Chegaram um com a arma, o outro estava na moto. Daí o Gênison se assustou. Gênison da Silva Carvalho, 46 anos, técnico em refrigeração. Ele estava esperando o seu lanche. Nessa hora que o assaltante chegou, ele se levantou da cadeira onde estava sentado, e daí o assaltante pensou que ele ia puxar uma arma e infelizmente atirou no Gênison da Silva Carvalho, de 46 anos, que ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas infelizmente acabou morrendo. É mais um pai de família, é mais uma vítima da violência. Gênison da Silva Carvalho, pai de família, trabalhador honesto, que morreu na mão de bandidos. E eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança, a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, vai botar a mão nesse bandido, nesse vagabundo, nesse assassino, nas próximas horas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Entre eles, Paulo Guerra, mais um
mais uma agressão física devido a triângulo amoroso. Outra mulher descobriu através do zap do marido que ele mantinha relacionamento com uma mulher mais nova. Isso é obra do inimigo. A minha amiga esposa, você está desconfiando do seu marido? Ele deve estar com outra, né? Pois é, ele está precisando de oração. Diga comigo 3 vezes. Amém? 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 Afaste esse espírito da vida de seu marido. Um homem que tem outra, não é culpa dele, ele precisa de oração. Amém, Paulo Guerra? É contigo. Esportes. Nesta terça-feira, o técnico Tite convocou Lucas Paquetá para a seleção brasileira. O meia chega para assumir a vaga deixada por Felipe Coutinho, que está contundido. O Brasil inicia sua preparação para os jogos no dia 9 de novembro em Teresópolis da Granja Comari. No dia 13, enfrentará a Venezuela em São Paulo, no Morumbi. 4 dias depois, vai a Montevidéu para encarar o Uruguai no Estádio Centenário. O Botafogo ficou em situação ruim na Copa do Brasil ao ser derrotado por 1-0 pelo Cuiabá, no Newton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final. Com o resultado, os alvinegros precisam vencer o duelo de volta para ter chance de avançar às quartas de final. Mais uma vez, os botafoguenses criaram boas chances, mas não concretizaram em gol. Em falha de Honda, o Cuiabá marcou o gol da vitória com Matheus Barbosa. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira na Arena Pantanal. O Cuiabá joga por um empate para se classificar. Jogo de hoje pela Copa do Brasil. 16 horas tem Santos e Ceará. 19 horas Atlético Goianiense Internacional. 21h30 Atlético do Paraná e Flamengo. No mesmo horário Corinthians e América Mineiro. Os jogos de ontem pela Copa Sul-Americana. Audax Italiano 2, Bolívar 1. Sport Huancayo 1, Liverpool do Uruguai também 1. União La Calera 0, Tolima também 0. Os jogos de hoje pela Sul-Americana. Às 21h30 jogam Milionários e Deportivo Cali e ainda Vasco e Caracas. Em jogo isolado da Série B, Chapecoense e CSA empataram ontem à noite em 0-0. Na Série D, Guarani de Sobral 1, América de Natal 3. Últimas notícias. A bolsa fechou em baixa de 1,40% ontem, com foco em Brasília e no exterior, fechando com 99.605,54 pontos. O dólar foi a R$5,68 com temor fiscal e fecha no maior nível desde 20 de maio. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 5,2 milhões de trabalhadores. Aos trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, o pagamento já é referente à segunda parcela de R$300 do benefício. Nesta quarta também 1,6 milhão de trabalhadores, cujo número do NIS encerra em 8 vão receber. Entre os demais trabalhadores estão 12,3 milhões que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial extensão de R$300. Outros 1,3 milhão ainda vão receber algumas das parcelas de R$600, entre eles trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$600 do benefício. Os pagamentos desta quarta são para nascidos em outubro. O Comitê de Política Monetária, Copom do Banco Central, se reunirá nesta quarta-feira e a previsão de analistas é que a taxa básica de juros, a Selic, seja mantida em 2% ao ano, menor percentual da série histórica. A decisão será anunciada por volta das 18 horas. O Brasil tem a média móvel de mortes por Covid abaixo de 450 pela primeira vez em mais de 5 meses. O país registrou 530 mortes pela doença em 24 horas, chegando ao total de 157.981 óbitos desde o começo da pandemia. Em casos confirmados, 5.440.903 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus. 4 estados apresentam indicativo de alta de mortes: Amazonas, Amapá, Ceará e Pernambuco. Outros 11 estados têm curvas que apontam queda. Levantamento do Conselho Federal de Medicina apontou que 375 médicos morreram vítimas de Covid-19 desde o início da pandemia no país. A entidade lançou na terça-feira um memorial virtual para homenagear esses profissionais que morreram após a infecção. Os dados sobre as mortes dos médicos foram obtidos com base em informações repassadas por conselhos regionais de medicina, sindicatos médicos, sociedades de especialidades, secretarias estaduais e municipais de saúde, casos divulgados pela imprensa. O país há 523.528 registros ativos de médicos, de acordo com a entidade. Segundo o CFM, São Paulo foi o estado que mais perdeu registros ou agentes para a Covid-19, 58 profissionais.
Instituído no ano passado e prometido pelo governo, o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família pode não ser pago este ano. Segundo o Ministério da Economia, não há previsão até o momento de pagamento da parcela. Para que o benefício fosse assegurado em 2020, seria necessária uma nova medida provisória ou o envio de um projeto de lei para o Congresso aprovar. O governo federal informou que as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vão abrir normalmente nesta quarta-feira. Apesar do feriado do Dia do Servidor Público, as unidades vão funcionar com atendimento presencial. A Justiça Federal adiou a análise do pedido de afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. O julgamento deveria ter ocorrido ontem, mas foi transferido para o dia 3 de novembro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região não deu detalhes do motivo do adiamento. O pedido de afastamento foi movido pelo Ministério Público Federal em julho. Segundo o órgão, Salles promoveu uma desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o envio de tropas federais a 345 localidades em 7 estados: Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Tocantins, durante o primeiro turno das eleições municipais marcado para o dia 15 de novembro. Os militares das Forças Armadas vão atuar para garantir a segurança durante a votação e a apuração dos votos. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, e o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandres, apresentaram ao TSE o plano de segurança para o pleito deste ano. Entre outros pontos, o plano prevê o uso de drones para tentar coibir crimes como compra de voto, boca de urna e transporte irregular de eleitores. O decreto 10.530, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, que determina a equipe econômica que cria um modelo de privatização para unidades básicas de saúde, foi duramente criticado por deputados e ex-ministros da saúde ouvidos pela UOL. O texto foi publicado ontem no Diário Oficial da União e inclui o setor de Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, da Presidência da República. Isso nada mais é que a privatização do SUS. A empresa americana de transferência de ativos, a Western Union, vai fechando suas agências em Cuba após as novas sanções de Washington, que proíbem operar com a Fincimex, sociedade financeira cubana administrada pelos militares, anunciaram nesta terça-feira autoridades da ilha. Tim Burton, diretor de comunicação de Donald Trump, disse que o site oficial da campanha sofreu um ataque e saiu do ar. Segundo ele, não houve vazamento de dados sensíveis e a página voltou ao ar momentos depois. Na reta final das eleições americanas, nesta terça-feira, o candidato democrata Joe Biden visitou a Geórgia, estado tradicionalmente republicano. Enquanto isso, Donald Trump faz comícios em 3 estados cruciais para sua reeleição: Michigan, Wisconsin e Nebraska. Esses são os Battleground States, ou seja, estados campos de batalha na tradução do inglês, decisivos por causa do sistema eleitoral americano, que define o vencedor pelo colégio eleitoral, não pela maioria de votos. A Organização das Nações Unidas cancelou todas as reuniões presenciais em sua sede de Nova York nesta terça-feira, depois que 5 pessoas da missão do Níger da entidade foram infectadas com o coronavírus, disseram diplomatas. Pessoas em recuperação da Covid-19 podem sofrer impactos consideráveis nas funções cerebrais e os piores casos da infecção ligados ao declínio mental equivalem a um envelhecimento de 10 anos do cérebro, alertaram pesquisadores do Imperial College de Londres, no Reino Unido, ontem à noite. Coordenado por Adam Hampshire, médico do Imperial College de Londres, o estudo, chamado Grande Exame da Inteligência Britânica, analisou os resultados de 84.285 pessoas. As conclusões, que ainda têm que ser verificadas por outros especialistas, foram publicadas em um site. A equipe de Hampshire descobriu que, em alguns casos graves, a infecção pelo coronavírus está ligada a déficits cognitivos consideráveis que duram meses. Nossas análises se alinham à visão de que existem consequências cognitivas crônicas de se contrair Covid-19, escreveram os pesquisadores nessa publicação. Pessoas que se recuperaram, incluindo aquelas que não relatam mais sintomas, exibiram déficits cognitivos significativos, concluíram os cientistas. Destaques de cá para os principais jornais do país nesta quarta-feira: O Globo, Rio de Janeiro.
Em reunião com ministros, Bolsonaro cobra que lavem roupa suja internamente. Folha de São Paulo. A Embaixada das Filipinas pede que Itamaraty ordene Globo a retirar vídeos de agressões do ar. O Estado de São Paulo. Executivo e Legislativo devem decidir sobre vacina e não o Supremo, diz Maia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro desiste da indicação de suspeito de corrupção para a Anvisa. Valor econômico. Dívida pública federal passa de 4,5 trilhões. Com custo mais alto e prazo menor. Estado de Minas. Médico causa polêmica ao oferecer atestado permitindo que pessoas não usem máscara. Jornal do Comércio no Recife. Polícia Federal mira vice-prefeito e 3 policiais militares envolvidos em garimpo ilegal no sertão de Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. TSE caça por unanimidade o mandato do deputado Marcel Moraes do PSDB baiano. Porto Alegre, 0 hora. Ministério diz que não há previsão para pagamento do 13º do Bolsa Família. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. A Brasel AM avalia retomar atividades por via jurídica. A crítica. Energia vai ficar até 7% mais cara no Amazonas. Em tempo. No Amazonas, 40 estarão no banco dos réus por abuso sexual. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.